Em nossa lição de hoje estudaremos o tema temperança, é a lição 14 do curso A Verdade. De acordo com o dicionário online de português, temperança tem as seguintes definições: característica da pessoa que consegue equilibrar suas próprias vontades, particularidade de quem é comedido, moderado, que come ou bebe com moderação, sobriedade, tendência para economizar, em que há economia, parcimônia. Também podemos encontrar algumas definições auxiliares, que seriam não utilizar ou fazer aquilo que me faz mal e usar fazer com moderação aquilo que me faz bem. Ainda, pautar-se pelo equilíbrio, moderação e sobriedade. Em suma, ser temperante é você evitar as coisas que lhe fazem mal e usar com sabedoria e moderação aquelas coisas que lhe fazem bem. O primeiro texto, que é 3 João, versículo 2, aqui pertinho de Apocalipse, 3 João, versículo 2, diz: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Nós destacamos algumas frases, dependendo da tradução da Bíblia que você está usando. A primeira frase é que te vá bem em todas as coisas, e a segunda, que tenhas saúde. O desejo de Deus para nós é que desfrutemos de uma vida saudável e feliz. Para isso, são necessários alguns cuidados com nossa alimentação. Cuidados estes que a Bíblia nos ajuda a compreender com mais cautela quais são. Em Gênesis capítulo 1, verso 29, nós encontramos uma informação bem interessante. Gênesis capítulo 1, verso 29. Diz: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Nós destacamos aqui ervas que produzem semente, todas as árvores em que há fruto que dá semente, servos-ão para mantimento. A dieta original do ser humano consistia em frutas, verduras e legumes. Ainda em Gênesis, no capítulo 7, no verso 2, nós temos: De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Destacamos aqui animais limpos e animais que não são limpos ou animais imundos, de acordo com a tradução que eu utilizei para ler esse texto. Desde antes do dilúvio, a humanidade já classificava os animais em 2 grupos, limpos e não limpos ou imundos. Deus não explicou, nem no capítulo anterior, nem no capítulo posterior, quais animais participavam de cada grupo, o que nos leva a entender que era uma linguagem corrente na época. Aqui cabe um esclarecimento. Em Gênesis capítulo 9, verso 3, nós encontramos o seguinte: 9:3. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então parece que ele liberou para alimentação todos os tipos de animais. No entanto, em Gênesis capítulo 7, verso 2, que aconteceu antes do dilúvio, ele havia feito uma separação bem clara entre animais limpos e animais imundos. É importante lembrar também que ele pediu que fossem levados 7 pares de animais limpos e apenas 1 par de animais imundos. Após o dilúvio, toda a vegetação e plantações haviam sido destruídas.
Não havia como o homem, o ser humano, plantar, esperar crescer e colher para se alimentar dos vegetais. Prevendo essa situação, Deus havia pedido que fossem levados 7 pares de animais limpos e 1 par de animais imundos na arca. Esses animais limpos já serviriam como complemento para a dieta do ser humano. Eles poderiam se alimentar dos animais limpos enquanto as plantações cresciam. Deuteronômio 14, versos 3 a 21, traz uma lista muito curiosa. Deuteronômio 14, 3 a 21. Fala de animais limpos e animais imundos. Procure aí na sua Bíblia para você ver que a gente não está inventando. Deuteronômio 14, 3 a 21. Diz assim: Não comereis coisa alguma abominável. São estes os animais que comereis: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra montês, o antílope, a ovelha montês e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas e o casco se divide em 2 e rumina entre os animais, isso comereis. Porém, estes não comereis dos que somente ruminam ou que têm a unha fendida: o camelo, a lebre e o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida, imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Destes não comereis a carne e não tocareis no seu cadáver. Isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, não comereis, imundo vos será. Toda ave limpa comereis. Estas, porém, são as que não comereis: a águia, o quebrantoço, a águia marinha, o açor, o falcão e o milhano, segundo a sua espécie, e todo o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegônia e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa vos será imundo, não se comerá. Toda ave limpa comereis. Não comereis nenhum animal que morreu por si. Podereis dá-lo ao estrangeiro que está dentro da tua cidade, para que o coma, ou vendê-lo ao estranho, porquanto sois povo santo ao Senhor vosso Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Você vê aí uma lista bem curiosa e algumas dicas sobre quais seriam os animais limpos e quais seriam os animais imundos. Animal limpo é aquele que tem unhas fendidas e rumina. Animal imundo, aquele que apresenta nenhuma ou apenas uma das características citadas logo acima. Peixes limpos são os que têm barbatanas e escamas. Aves limpas, não há regra explícita, mas parecem ser as que não são aves de rapina ou aquelas que não são aves carniceiras. No verso 8 do capítulo que a gente acabou de ler, tem o seguinte: nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. O porco é considerado animal imundo, portanto, é impróprio como alimento. Os animais, aves e peixes imundos, que nós vimos na lista de Deuteronômio 14, geralmente são aqueles responsáveis pela limpeza urbana na natureza, por assim dizer. Geralmente são os lixeiros, e que, portanto, por aquilo que eles comem, eles absorvem uma grande quantidade de substâncias tóxicas. E, ao serem devorados pelos seres humanos, eles acabam passando para o organismo humano substâncias que, com certeza, não fazem bem. Isaías 66 tem outro recado sobre a carne de porco. Isaías 66, versos 16 e 17. Diz assim: porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor.
os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e o rato serão consumidos, diz o Senhor. Aqui há uma repreensão direta aos israelitas idólatras que ingeriam carne de porco e outras abominações. O pecado em ingerir carnes imundas está em danificar o templo do Espírito Santo, conforme nós veremos mais adiante. Em Levítico capítulo 11, nós temos a lista original dos animais limpos e imundos, da qual Deuteronômio 14 é uma réplica. Levítico capítulo 11, versos 9 a 12. Levítico capítulo 11, versos 9 a 12. Diz assim: De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo animal que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Dos animais que há nas águas, e tem aqui o verso 12, todo que nas águas não tem barbatanas ou escamas, será para vós outros abominação. Prosseguindo, dos animais que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Há um aviso na Bíblia também quanto às bebidas alcoólicas. Provérbios capítulo 23, versos 31 e 32, é logo depois de Salmos. Provérbios capítulo 23, versos 31 e 32. Diz assim: Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Vê que o vinho aqui é comparado com animais peçonhentos, animais perigosos. O contexto está nos versos 29 até o 35, para você entender mais a questão da periculosidade das bebidas alcoólicas. Palavras como ais, pesares, pelejas, queixas, feridas sem causa, olhos vermelhos, ver coisas estranhas, falar perversidades, falta de equilíbrio, insensibilidade e dependência são palavras que esse trecho usa em relação ao uso de bebidas alcoólicas. A Bíblia desaconselha o uso de bebidas alcoólicas. Em Abacuque, lá pouco antes de Mateus, é só achar Mateus e voltar um pouco que você encontra Abacuque. Abacuque capítulo 2, versos 15 e 16, diz assim: Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. A frase de destaque aqui é: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. A Bíblia condena não apenas o uso, mas a comercialização de bebidas alcoólicas. Concluímos que a proibição se estende a todas as substâncias entorpecentes, pois atentam contra a sobriedade e o bem-estar físico e mental de quem as utiliza. Há aqui um princípio geral que precisa ser seguido. 1 Coríntios 3, 16 e 17, depois de Romanos, 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, e diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Devemos evitar qualquer atitude que cause dano desnecessário ao nosso corpo-mente. Evitar carnes imundas, substâncias entorpecentes e outras atitudes danosas é uma demonstração de respeito ao templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Outro texto é 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, que diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Princípio geral para orientar nossas atitudes saudáveis é: fazei tudo para a glória de Deus. Não podemos glorificar a Deus perfeitamente se não cuidarmos em manter nossa mente e nosso corpo no melhor estado possível. A pergunta a fazer é: isso fará bem a meu corpo e a minha mente a curto, médio e longo prazo? Eu estou fazendo aqui uma diferença entre corpo e mente, mas para que você consiga entender. No entanto, biblicamente falando, o ser humano é holístico, quer dizer, corpo e mente estão tão interligados que não é possível fazer dano ao corpo sem danificar também a mente. E não é possível trazer malefício à mente sem também trazer malefício ao corpo. Biblicamente falando, mente e corpo não são coisas tão distintas assim quanto a gente acha que é. Então pense, aquela atitude, aquele alimento, aquela ação que você está tomando, vai fazer bem para o seu corpo ou para a sua mente a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo? Se não for fazer bem, é algo muito ruim e você deve evitar para ser então uma pessoa temperante. Resumindo, Deus quer sempre que estejamos em plena saúde. Ele estabeleceu regras para nossa alimentação, que seriam os vegetais, ou ainda, para quem utiliza de carne, as carnes limpas. Ele desaconselha o uso de bebidas alcoólicas. Nossa comida, bebida e atitudes devem ser pautadas pelo desejo de ter um corpo saudável que sirva para glorificar a Deus plenamente. Em nossa próxima lição, nós vamos estudar o tema separação do mundo e vamos tentar entender como deve ser nossa conduta em um mundo corrompido pelo pecado. Nos vemos na próxima lição.